Olá, o meu nome é Alan Duarte, eu sou doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, no Brasil, e no momento estou fazendo o estágio de pesquisa aqui na Itália, na universidade intitulada Uniurb, que é a Universidade de Urbino. De um modo geral, minha pesquisa se concentra sobre a área da dialética, especificamente em Hegel e Adorno. E aqui vocês perceberão como a reflexão estará centrada na obra adorniana, tanto que ela carrega como título a resistência da diferença por uma filosofia tensionada nos seus limites. Esse aqui é um trabalho em que eu tentei, de alguma maneira, abarcar a temática do evento, justamente enquanto uma reflexão sobre a diferença, ou as diferenças entendidas na sua multiplicidade social ampla, mas não a partir de uma perspectiva sociológica, ou mesmo da ciência política, mas dentro do quadro da filosofia, que é aquele em que eu mais me sinto à vontade, que é aquele no qual eu trabalho de maneira mais detida e com afinco. Por isso, talvez alguns estranhem a excessiva carga abstrata deste trabalho, mas acredito que ainda assim a filosofia possa contribuir, a despeito da sua abstração, com esse gênero de debate. Daí porque a problemática que orienta a minha pesquisa é o que a filosofia tem a dizer sobre uma época na qual diferentes sujeitos políticos levantam demandas de reconhecimento das suas singularidades mais próprias e inerentes. A filosofia, enquanto seu conceito, estaria à altura desta época. Bom, eu parto dessa reflexão de uma série de cursos que o Adorno desenvolve e leciona na década de 50 e 60 do século passado sobre o conceito de filosofia. Ali ele se centra na sua raiz grega, insistindo como a filosofia tem, na sua origem, uma relação com o conceito de sabedoria. E enquanto sabedoria, ela carrega exigências de uma relação entre teoria e praxis, que, à sua maneira, pontua uma demanda, uma busca e aspiração por um ideal de vida justa. E aqui não nos cabe entrar nas particularidades deste conceito, muito menos nas particularidades de todo o trabalho. Algo que vocês terão disponíveis, imagino, no site do evento, o artigo completo. Aqui nos cabe tão somente alguns recortes. Ora, segundo Adorno, em razão das mudanças sociais, principalmente a divisão do trabalho, que aporta consigo uma série de atomizações, especializações, a filosofia perde do seu horizonte esse entrelaçamento entre teoria e praxis, e a questão de uma vida justa já não é mais posta. Ora, até mesmo falar de sabedoria parece um tanto, volta e meia eu troco português com italiano, parece um tanto anacrônico. Já não há mais um fundamento, um solo de experiência comum, atrelada a um sentido da totalidade, que permita que algo como a sabedoria se sustente enquanto tal. A esse respeito, cito Adorno. A obsolescência do conceito de filosofia, o momento da sua inatividade, que hoje deve ser compreendido no seu conceito, do qual é parte integrante, é conectado com o fato de que a possibilidade de uma vida justa se tornou falsa. Mas se o momento da vida justa, a ideia do modo pelo qual essa seria possível, é completamente abandonado, a filosofia está verdadeiramente condenada. A dialética tem hoje o seu teatro na tensão entre o reconhecimento da absoluta impossibilidade de se representar uma vida justa e a consciência do modo pelo qual essa seria possível. Ora, a dinâmica social que carrega esta complicação de se sustentar uma ideia de sabedoria, assim como uma ideia de vida justa, implica numa degradação do modo filosófico de exercer a sua própria atividade. Tudo se passa como se a filosofia refletisse esse momento social, momento este evidentemente marcado e atravessado pelas dinâmicas do capitalismo, em que a filosofia regride a estágios no qual
ela se vê degradada em uma série de abstrações que, ao que tudo indica, não parecem dar conta mais da complexidade do tecido social. Ora, o processo de esclarecimento, conduzido no alvorecer da modernidade, é aquele que tende a acentuar essas contradições internas da filosofia, de tal sorte que, olhando para ela, diríamos que não mais está à altura da nossa época. A filosofia, que na sua atividade se vê dominada pelo conceito da identidade, não mais seria capaz de pensar as diferenças. A este respeito, cito um trecho que eu escrevi neste artigo. Observa-se com isto que o modo de produção capitalista não foi responsável meramente por remodelar o mundo objetivo, tornando-o passível de trocas equivalentes, enquanto abstraía do núcleo qualitativo das coisas. Ele também comportou, como consequência inevitável, a redefinição dos processos de racionalização da existência, o que implicou na célebre racionalidade instrumental. Enquanto modelo de pensamento calculador, que se vale da inerente abstração conceitual, enquanto não identidade, com a realidade imediata, para manipular tal realidade, subjugando-a a uma violenta dominação para os fins impostos pelos homens, de acordo com seus interesses materiais. A igualdade repressiva apresenta tão somente um único destino, qual seja a fatal liquidação daquilo que se valia da pretensão da diferença, isto é, de tudo o que demandava reconhecimento por seu estatuto singular de existência, para além dos rituais de circulação do capital. A despeito desta problematicidade na qual a filosofia se viu inserida e, enquanto tal, refletia-se a dinâmica social que estava no seu fundamento, aqui devemos insistir que o Adorno não abandona a filosofia como tal, muito menos a sua atividade, que lhe é mais própria, que é aquela de operar com conceitos. Ele renuncia à renúncia da filosofia e da carga conceitual e racional que esta comporta. Mesmo quando a filosofia cai vítima das abstrações supramencionadas, tornando-se porta-voz de um processo violento de esclarecimento, ela detém um momento de verdade, enquanto expressa a abstração real da qual é vítima da sociedade. Mesmo em seus momentos de falsidade, a filosofia, se não hipostasiada e convertida em ideologia, expressa algo da inverdade geral. E não é qualquer filosofia, mas é a filosofia enquanto dialética, aquela que Adorno reivindica. A dialética, em última instância, apresenta-se como uma teoria do objeto, em que a lógica do pensamento se confundiria e se subordinaria à lógica da objetividade. Momento este de subordinação, que nos indicaria como a dialética ressalta o esforço do pensamento por dialogar com algo que não é ele mesmo, a saber, com uma esfera que escaparia da lógica identitária do conceito, na sua acepção tradicional, idealista e identitária, que reduz tudo a um apêndice do espírito. Pelo contrário, a fim de que as contradições objetivas sejam expostas e sustentadas como tais, e não somente como simples ilusões da percepção, prontas para serem dissolvidas em um olhar mais apurado para o todo orgânico, o pensamento dialético deve estabelecer uma relação não precária com o heterogêneo, ou mais precisamente, com o não conceitual, particular, individual e contingente. Mas, para tanto, o pensamento não abdica do aparato conceitual, não obstante o risco que o conceito apresenta de, a cada momento, incorrer na lógica identitária que lhe é tão cara. Cabe ao teórico crítico, portanto, sustentar uma reflexão da reflexão sobre a atuação do próprio conceito, observá-lo de perto, sempre alerta para corrigir os seus excessos idealistas. Dialética, nesse sentido, constitui-se como um indício da não-verdade da identidade, da dissolução sem resíduos daquilo que é concebido no conceito. Para operar essa constante autocorreção, a dialética incorpora no seu estabelecer-se o momento da oposicionalidade, enquanto exercício crítico de confrontação
com aquilo que não é da ordem conceitual, mas que afirma o momento objetivo, de modo que ela é um pensar que não se resigna à ordem conceitual, mas antes leva a termo a arte de corrigir tal ordem conceitual por meio do ser dos objetos, de sorte que ir adiante dos conceitos, por meio da confrontação com aquilo que se exprime a partir deles, ilustra o delicado e extenuante exercício que o pensador dialético deve operar constantemente. E é a dialética, enquanto essa atividade filosófica por excelência, que se desdobraria sobre a diferença, que para Adorno estaria ou seria capaz de dar conta de uma experiência filosófica fundante. E aqui adentramos no tema de qual seria esse terreno da filosofia. A que ela se pretende dar voz? No cerne desta concepção dialética da filosofia, enquanto teoria do objeto, reside a noção de que a filosofia é uma tentativa elaborada através de conceitos para dar expressão a uma experiência de fundo, mesma experiência que nos primórdios da reflexão filosófica consolidava a justeza da sabedoria de certos homens e que, na modernidade, vem negada tão veementemente a cada um deles. Importa observar que essa experiência também se constitui em relação com a supracitada primazia do objeto, na medida em que ela nada mais é do que a tentativa, mediante extremo esforço do sujeito, de deixar as coisas falarem. Ou seja, permitir que as coisas expressem suas contradições objetivas imanentes, sem desviar o olhar da mesma. Sustentar o momento expressivo das coisas contraditórias e não imediatamente subsumíveis sob o conceito, ao ponto de desaparecer nele e sobrar meros resquícios de sua objetividade, é o que constitui para Adorno a utopia do conhecimento, a saber, o gesto de abrir o não conceitual com conceitos, sem equipará-los a esses conceitos. Para tanto, o desencantamento do conceito é o antídoto da filosofia. Ele impede o seu supercrescimento, ele impede que ele se auto-absolutize. Somente assim, poderíamos assegurar uma exposição integral ao outro, em que o outro manteria sua diferencialidade inerente, sem com isso hipostasiar-se em uma alteridade irredutível e inacessível ao sujeito que busca conhecê-lo. Como o tempo já está razoavelmente próximo de terminar, gostaria de insistir que essa noção de um pensamento ou de uma utopia do conhecimento, enquanto um pensamento conceitual que se abre à diferença, se exerce num mundo irredimido, ou seja, um mundo que não conheceu ainda as figuras da reconciliação, no qual o sujeito carrega em si uma dor e um sofrimento de tal ordem que ele é silenciado. Talvez a tarefa mais fundamental da dialética, enquanto uma ontologia do estado falso, né? Ou seja, um pensamento que é capaz de operar num mundo contraditório, não redimido, no qual os sujeitos são atravessados por essas contradições, né? E se veem, portanto, situados num reino de sofrimento. Dialética seria a tentativa de dar expressão e voz a esses sujeitos, na exata medida em que, através dessa utopia do conhecimento, ou desse esforço de autorreflexão ou reflexão da reflexão, abrir o conceito para aquilo que é de outra ordem que não do meramente conceitual ou do meramente identitário. Fazendo isso, talvez seja possível um dia falar de uma utopia no sentido meramente negativo, enquanto negação determinado, mas que, acima de tudo, garanta aos indivíduos a felicidade da diferença. Ou seja, que as suas demandas de reconhecimento por suas idiosincrasias, das suas particularidades mais singulares, sejam finalmente atendidas e eles possam se afirmar enquanto tais, sujeitos da diferença. Obrigado.